Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, nós estudamos a primeira obra da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto de 11 capítulos, estamos no capítulo 6, que trata da quinta lei moral, a lei de destruição. Estamos aqui ao final do capítulo, tratando da pena de morte, e vamos agora à questão 764, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: disse Jesus: quem matou com a espada, morrerá pela espada. Estas palavras não consagram a pena de talião, olho por olho, dente por dente, não é? E assim a morte imposta ao assassino não constitui a aplicação dessa pena? Então, quem matou pela espada, morrerá pela espada. Então, se a pessoa matou, deve ser submetida à pena de morte? Essa é a questão que Kardec faz aos espíritos. E eles respondem: cuidado! Exclamação. Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras coisas. A pena de talião, olho por olho, dente por dente, é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Quer dizer, quem define como é que vai ser isso somos nós. Ah, é um olho por um olho? A questão é, toda ação tem uma consequência. Como isto vai ser feito, é a justiça de Deus que vai resolver. Não somos nós. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante. A justiça de Deus trabalha na nossa vida todos os dias. Pois vós sois punidos naquilo em que haveis pecado. Ok? Errado. Somos responsáveis e somos chamados às consequências das nossas escolhas equivocadas, erradas, todos os dias. Então, aqui, metade do século XIX, nós ainda estávamos muito acostumados a pecado, aos termos, não é? Pecado e punição. Então, todos vós sofreis essa pena a cada instante, a pena da justiça de Deus, não é? Pois sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta vida ou em outra, pois podemos estar respondendo na vida atual um erro de outra vida, ok? Aquele que provocou o sofrimento de seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer os outros. É este o sentido das palavras de Jesus. Mas ele não vos disse também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como vós mesmos houverdes perdoados? Está lá na prece do Pai Nosso isso. Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado. Compreendei bem isso. Sim, há justiça, e a justiça é proporcional ao ato feito, a justiça divina. A nós, vejam, nós não estamos falando das leis dos homens, ok? A nós não cabe tomar a justiça às próprias mãos. E mesmo as leis dos homens, que, como já vimos nas questões anteriores, são ou estão de acordo com o progresso daquela sociedade, também vão evoluindo conforme nós vamos evoluindo. Mas nós, no sentido individual, não podemos tomar para nós a justiça que não nos cabe realizar.
A justiça do julgar e do apenar, determinar a pena, essa é de Deus. Nós devemos nos eximir de julgar, e já disse Jesus, não julgueis para não seres julgados, porque afinal todos nós estamos comprometidos com a lei de Deus. Quem somos nós para julgar o outro, não é? Também não gostaríamos de sermos julgados por outros, senão por Deus. Então, é uma coerência apenas, não é? E a última questão aqui do capítulo 6, que fala da lei de destruição, abordando ainda a pena de morte, a questão 765, pergunta Allan Kardec. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Ainda bota na conta de Deus. Resposta dos espíritos. É tomar alguém o lugar de Deus na aplicação da justiça. Como é que eu posso arrogar que em mim está o poder de executar a justiça de Deus? Uma pretensão um pouco insana, não? É tomar alguém o lugar de Deus na aplicação da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender a Deus e o muito que ainda têm a expiar, claro, pois estão fazendo algo que é um erro imenso, que é matar e ainda colocar em nome de Deus. Vão precisar expiar isso. É um crime diante de Deus também, não é? Vamos chamar de erro, para não chamarmos de crime, mas é um enorme erro de nós estarmos usando o nome de Deus para promover crimes. Fazermos essa justiça de matar o outro, não é? E concluem os espíritos dizendo: a pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus. Ok? Então não é um erro, é um crime. Eles contextualizam. Pena de morte em nome de Deus é um crime. Mas eles não criminalizam a pena de morte quando num contexto social onde aquela sociedade ainda não está suficientemente desenvolvida para não mais aplicá-la, ok? Na sua lei. Okay? Então, a pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se tornam responsáveis por esses assassinos. Então, não vão poder dizer que foi a lei de Deus, não, porque isto não é de... não vão poder dizer, não vão poder arrogar que estão fazendo na lei dos homens. Estão colocando na conta de Deus. E Deus está dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Então, está na sua conta, não está na minha, não. Ok? E aí terminamos aqui o capítulo 6. Vamos entrar no capítulo 7, na sexta lei moral, que é a lei de sociedade. E aqui na lei de sociedade nós vamos abordar 3 subitens: necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio. Então, a vida de isolamento, voto de silêncio, é a vida monástica, não é? Os monastérios religiosos. Se bem que hoje há muito isolamento social, não é? Não é no monastério, mas muitas pessoas que não saem de casa, não é? É um transtorno, né? Esse isolamento, essa busca pelo isolamento social. Mas, obviamente, que não vai ser abordado aqui isto, que isto é muito do nosso século. Talvez final do século passado, início desse. E aqui nós estamos no século retrasado, século XIX. Desculpa. E, por último, vamos ver os laços de família. Comecemos, então, com a necessidade da vida social. Questão 766, pergunta Kardec. A vida social está na natureza? Certamente, e vemos na natureza
que os animais andam em bandos, não é? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Continuamos aí, não é? Vivendo agrupados. Não lhe deu inutilmente a palavra para nos comunicarmos com outras pessoas, não é? Se ficarmos sozinhos, não precisávamos de ter a palavra. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, Deus nos proveu as faculdades para a vida de relação para vivermos em relação com outras pessoas. 767, pergunta Kardec. O isolamento absoluto é contrário à lei da natureza? Resposta: sim. Pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. A lei de sociedade, que promove esta troca, este encontro, cresce o indivíduo e cresce a sociedade. E se nós estivermos bem integrados, dissociados de um egoísmo, estamos juntos, mas cada um pensando em si, não vamos a lugar nenhum. Vamos ficar andando em círculos, ok? Achando que estamos indo muito bem. Mas se nos reunimos e uns ajudamos os outros, o que acontece? Há um progresso, tanto do indivíduo quanto da sociedade. 768, pergunta Allan Kardec. Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal, eu é que quero buscar a sociedade. Isso não é um sentimento geral, é pessoal. Ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Não é? Então, sou eu que quero ir buscar o outro, ou Deus tem algum propósito em que eu busque o outro? Ok? Resposta: o homem deve progredir. Ponto. Lei de progresso. O homem deve progredir. O homem é o espírito encarnado. Sozinho, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Não dispomos, como é que vamos viver sozinhos? Não é? Precisamos uns dos outros. Uns fazem sapatos, outros fazem roupa, outros fazem pão, outros vendem o pão. Então, outros cuidam do prédio onde mora a pessoa que foi comprar o pão. Outro recolhe o lixo da comunidade. Então, outro administra a comunidade. Então, todos nós temos tarefas. E a sociedade vai caminhar muito bem na medida em que todos estejamos fazendo o nosso melhor uns pelos outros. Então, ao buscar a sociedade, o homem, já vimos, não é a pergunta? O homem deve progredir, respondem os espíritos. Sozinho, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Precisa do contato de outros homens. No isolamento, ele se emburrece e definha. Isso é importante. Hoje há essa tendência. Parece que está todo mundo conectado. Parece. Mas está todo mundo é muita gente, não é? Mas muitas pessoas estão sozinhas, optando por essa vida virtual. Não é? Quantos reunidos, sentados juntos, presencialmente, cada um com o olho na tela, desconectados. Isso é saudável? Não tem como ser saudável. Não tem como ser saudável. No isolamento, ele se emburrece e definha. E nós estamos vendo que
tantos transtornos mentais. Nós precisamos conviver, isso é saudável, trocarmos presencialmente, que seja por vídeo. Mas isto de estarmos apenas, como vou dizer, nas redes, não é? Postando, comentando, isso é superficial por demais. Vendo vídeos, produzindo vídeos, mas não há contato. Há pessoas vendo coisas, quase como se estivessem todos à janela, vendo a rua. Mas olha, tem muito pouca gente na rua. Pessoas que realmente estão buscando o contato. Até mesmo aqui, não é? Mas eu estou a falar, sei que estão a me ouvir, mas infelizmente não estamos trocando. Não há momento em que possamos trocar. Quando temos programas, veja, nós também estudamos o Livro dos Espíritos durante 1 hora todas as segundas-feiras. Às 19 horas, horário do Brasil, às 23 horas, horário de Portugal. Isso em grupo, por 1 hora. Isso nos facilita e nos promove essa troca. Mas aqui tem um outro objetivo, não é? De nós estarmos trabalhando, estarmos ouvindo, ou parados, anotando. Por isso promovemos esses dois, entendem? Sempre buscando esse equilíbrio entre uma maior interação e um estudo que muitas vezes, sim, sentamos e estudamos só nós. E aqui estamos, praticamente em dupla, fazendo esse trabalho, que também é muito gostoso. Amanhã damos prosseguimento, hoje fomos até a questão 768, mas não a concluímos, ainda tem um comentário de Kardec que vamos ver amanhã, ok? Estaremos juntos com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até amanhã. Muita paz a todos.